Bom dia a todos, hoje dia 30 de março, estamos aqui reunidos para mais uma reunião da disciplina de Urologia da Unicamp. Hoje o apresentador será o residente João Marcos Ibrahim e a reunião será sobre temas gerais em Urologia. João, vamos começar com o primeiro caso então. Bom dia a todos, sou o João, R5 da Urologia, essa reunião é orientada pelo professor Cássio. Nosso primeiro caso, MLPR, uma paciente de 66 anos, e ela tinha uma queixa de perda de urina após cirurgia para levantar a bexiga. A paciente foi submetida a um sling TO por uma incontinência urinária de esforços em um serviço externo há 2 anos, porém ela afirma a manutenção dos sintomas logo após o procedimento, mantendo perda aos esforços, uso de 3 pads ao dia, e relata um grande incômodo e perda na qualidade de vida. O paciente tem um componente de urgência associado, porém pouco incômodo do mesmo, e faz uso de solifenacina há 6 meses com controle completo dos sintomas. De antecedentes, a paciente diabética, hipertensa, hipotireoidismo controlado, doença renal crônica não dialítica, faz acompanhamento com a nefrologia e gesta 4 para 3 partos normais e 1 parto cesárea. Ao exame físico, a paciente em bom estado geral, e o exame genital, ela tem uma genitália feminina típica, com ausência de prolapsos, uma mobilidade uretral preservada e uma perda urinária intensa durante manobras de esforços, a paciente com a bexiga confortavelmente cheia. Nos exames laboratoriais, o paciente não tem infecção de urina, a cultura negativa e sem alterações, apenas uma creatina de 3,3, que é o basal dessa paciente. Então vamos lá. É uma paciente, então, com uma incontinência urinária recidivada. O João citou alguma coisa sobre o uso de solifenacina. Como é isso mesmo, João? Ela tinha alguns sintomas de urgência, mas sem perda, porém ela foi começada a solifenacina para ela em serviço externo e ela afirma um bom controle dos sintomas. Juliana, é fácil definir esse melhora dos sintomas de urgência nesse tipo de paciente que usa 3 pads por dia? Não é fácil, é muito confuso para nós e para ela a manifestação dos sintomas de urgência e de urge-incontinência numa incontinência urinária tão grave, né, como parece. Isso chama bastante atenção, é difícil, a paciente não consegue normalmente distinguir. Se fosse, seria muito bom, porque nós teríamos a distinção fisiopatológica aí da origem dos sintomas. Mas isso não é fácil. Queria perguntar para o Fábio. Fábio, então nós temos essa paciente com uma incontinência recidivada e nessa paciente já fez um sling, ela tem uma incontinência mista teoricamente controlada. Como é que você conduziria a partir daí o caso? Se você tivesse que pedir um exame para ela, como é que você faria? Bom, provavelmente, bom dia, primeiramente. Essa paciente necessitará provavelmente de uma nova abordagem cirúrgica. Dessa forma, acho que eu solicitaria uma urodinâmica para ela. Que ponto da urodinâmica você procuraria botar mais atenção? Acho que na urofluxometria e na cistometria também. Tá. Jefferson, o que você acha? Bom, nessa paciente pós-sling, a gente tem que tomar cuidado, ela não está obstruída também, então a fase dessa pressão vai ser importante, assim como o fluxo livre pode te dar uma ideia também dessa parte. Isso. E a outra questão é se a gente consegue detectar alguma disfunção detrusora na fase de enchimento, né? Porque o diagnóstico da incontinência já está feito. Essa paciente, ela fez um sling transobturatório. Teria alguma outra preocupação aí, Lucas, antes de indicar cirurgia para ela, ou faria só urodinâmica? Bom dia a todos. Colocou uma tela e tal. Bom dia a todos. Então, com certeza, eu já teria comentado isso aí, da obstrução, que é o que a gente tem que pensar. Muitas vezes, quando o paciente desenvolve sinais de hiperatividade depois de um sling, muitas vezes o primeiro pensamento é de fato que ele esteja obstrutivo, e aí a solifenacina não vai ser o tratamento ideal, vai ser corrigir a hipercorreção que foi feita no sling anterior. E a gente tem que pensar que ela pode ter tido uma extrusão de tela, algo no sentido. Então, por isso, o exame físico cuidadoso é importante. Eventualmente, uma cistoscopia, porque daí você pode ver se tem tela extrusa para a uretra, também seria interessante. Uma avaliação dessa tela prévia aí é sempre importante. Professor Carlos, tem um questionamento? Bom dia. Som, tá sem som. Tonico, nós não escutamos o Carlos. Ele saiu da reunião.
Bom, enquanto o professor se reconecta, foi feito que exame para essa paciente? Então, foi realizada uma avaliação aerodinâmica. O estudo foi feito no Hospital de Sumaré e ela está com algum problema na impressora, a gente não está conseguindo imprimir as imagens, mas o que tem de relato, o paciente tem um urofluxo inicial com fluxo em amplitude normal, contínuo, um fluxo máximo de 20 ml por segundo, um volume urinário de 250 ml e paciente sem resíduo. Na cistometria tem uma sensibilidade normal, com desejo com 100 ml de capacidade cistométrica máxima de 300, ausência de contrações retrusoras na fase de enchimento, a paciente fez o exame em uso, a solifenacina não foi realizada, não interrompeu o uso da medicação, apresentava uma perda urinária às manobras de esforço, com 80 centímetros de água durante a manobra de valsalva e também durante as salvas de tosse. E o estudo fluxo-pressão, ela tinha um fluxo máximo de 18 ml por segundo, com um volume urinário de 290 sem resíduos e uma pressão detrusora no fluxo máximo de 28 centímetros de água. Muito bem, professor. Foi feito um estudo urodinâmico. Qual que era o comentário? O comentário é o seguinte, não é o habitual, o som está vendo agora? Sim, está ótimo. Okay. Bom dia a todos. Então, por que o sling não funcionou desde o começo e tem sintomas? Será que houve mudança da posição do sling? Talvez o ultrassom pudesse verificar onde está realmente o sling, ou no exame físico se pudesse ser palpado. Que se realmente tiver uma posição alterada desse sling, além da correção, deveria ser retirado o sling, porque é um fator que pode levar a sintomas, mas que não foi demonstrado na urodinâmica. Então, pode falar. Eu citei isso no comentário, seria talvez o ultrassom, o exame físico, tentando localizar onde está o sling, e o ultrassom pode também ajudar a localizá-lo para poder ter uma decisão se vai tirar essa tela ou não. Realmente existem vários estudos aí com ultrassom transperineal, usando o transdutor convexo, e que conseguem localizar muito bem o sling. Esses ultrassons mais modernos fazem até imagens tridimensionais dos slings. Aqui em Campinas mesmo nós temos serviços que fazem. Agora, e a gente consegue eventualmente captar se existe algum kink da uretra. O ultrassom pode ser dinâmico, então ele vai solicitar uma manobra de valsalva e se vê a incursão do sling durante a manobra de valsalva. Pode-se medir a distância do sling em relação ao colo vesical. A questão desse exame em particular, ele é ótimo para elucidar o diagnóstico e deixar o urologista mais seguro, mas ele não vai acabar mudando muita conduta da paciente, né? Um aspecto importante aí é retirar ou não retirar o sling nessa reabordagem. Você tem alguma opinião aí, Lucas, sobre isso? Colocar um outro ou retirar o primeiro? Bom, se na cirurgia ainda acho que valeria a pena no mesmo tempo fazer uma cistoscopia e olhar se não tem nenhuma lesão na uretra, como comentamos. Se você tiver uma extrusão, obviamente precisa retirar a tela anterior e colocar um novo. Nessa ocasião, se houver uma extrusão de tela, pensaria em fazer um sling aponeurótico, porque afinal de contas já tive uma extrusão, uma complicação associada à tela prévia, então eu iria para um sling aponeurótico. No caso de não ter nenhum tipo de extrusão, então eu pensaria em colocar um novo sling. Se ela fez sling transobturatório, pensaria em fazer um retropúbico agora. Na dissecção depende muito do que encontrar. Em algumas situações a gente disseca, não encontra muito bem o sling, então não é obrigatório a retirada. No entanto, os últimos que nós fizemos aqui, temos uma experiência razoável de a gente disseca, encontra o sling, a gente retira o máximo possível do sling, toda a faixa suburetral, as bandas laterais até próxima à inserção ali no ramo isquiopúbico, e retira o sling anterior e põe o sling novo. Muito bem. O sling ele não é absorvido, ele é plástico. Se a gente disseca o local habitual e não encontra, nós fazemos o diagnóstico de que esse sling migrou para o colo vesical. Basta procurar estender a dissecção mais proximalmente que a gente vai encontrar. Ela fez algum outro exame, João? Ela tinha um ultrassom, mas não tinha nem... Ultrassom normal, bexiga normal. Tá, sem resíduo. Feita no pré-operatório. Tá. Algum comentário dessa urodinâmica, Juliano, a mais aí? Urodinâmica normal, né? Não, normal. Essa pressão detrusora no esvaziamento de 28, no esvaziamento completo, não valorizamos, certo? Pressão um pouco alta, mas não valoriza. Bem, então a gente chega, acho que no momento de operar essa paciente, certo? Professor, um comentário, que essa urodinâmica ela foi bem interessante, porque ela conseguiu mostrar pra gente uma mudança de conduta. De fato, ela não está obstruída. A gente conseguiu ver que ela urina com Qmax bom, inclusive no fluxo inicial. Uma coisa importante, até para comentar para os meninos, que a fluxometria não é só para dar uma ideia. Para mulheres, muitas vezes, os nomogramas consideram o fluxo máximo na fluxometria, e não no estudo fluxo-pressão. E o fato de urinar com uma
pressão retrosora baixa é justamente porque mulher, na maioria das vezes, a fisiologia da micção na mulher é realmente um relaxamento do assoalho pélvico, então ela não precisa de uma pressão elevada. Então, acho que foi um exame que acrescentou bastante. Muito bem. Então, a gente chega no momento de tratar essa paciente. E aí, não existe um consenso. Então, eu vou pedir a opinião de algumas pessoas. Professor Carlos, como é que o senhor trataria essa paciente? Eu faria um sling retropúbico. Tá. Não, pode falar. Não, é isso mesmo, retropúbico. Tá. Teria sintético, aponeurótico, tanto faz, Sintético, depende da sintético. Não, sintético. Tá, ok. Juliano, você conseguiria apresentar uma contra-argumentação de se fazer um novo sling transobturatório nessa paciente? Não, eu acho que está disponível aqui, reaplicado pela mesma técnica, aplicar um retropúbico, qualquer um deles sintético ou autólogo. Cabe alguma discussão sobre agente Booking, né, Booking Agent, e só. Mas se a mesma pessoa, né, fez o transobturatório e vai repetir a técnica, eu acho que é muito difícil ela repetir pela mesma técnica. Se chegar para um outro médico, e, por exemplo, o sling estiver muito migrado para o colo, talvez você considerasse fazer de novo o transobturatório contando que ele foi mal aplicado, né? Seria isso. É um erro técnico, né? Na verdade, existem trabalhos que existe uma evidência relativamente consistente na literatura aí de que numa recorrência de incontinência urinária, o sling retropúbico oferece aí uma taxa de sucesso levemente superior, né? Alguns trabalhos considerando significativo e outros não, mas de maneira geral superior, em termos de 5, 10% de diferença em relação ao sling transobturatório. E a outra questão que se coloca aqui é sintético ou aponeurótico. Pode comentar. A questão que eu ia comentar é que lá na urodinâmica, né, a pressão de perda é de 80. Então, assim, esse exame provavelmente foi zerado na pressão atmosférica, e aí talvez a referência a ser usada não fosse a do Maguire de 60, né? Porque o Maguire zerava conectado, então seria do trabalho do Nietzsche de 90. Então há indícios de insuficiência esfinteriana intrínseca aqui, né? Então existe uma demanda por uma tração maior, uma tensão maior, e nesse sentido, acho que fica sugestionado aí a pensar no autólogo, né? Sim. Bem, o que foi feito com essa paciente, João? Foi feito, então, um sling aponeurótico retropúbico. Foi feita uma incisão infrauretral em U invertido, suburetral em U invertido, foi dissecado. Como o professor Lucas falou, esse foi um caso que a gente conseguiu identificar bem o sling. A gente fez a dissecção cuidadosa ali para não ter uma lesão da parede ventral da uretra. Conseguimos dissecar bem, fizemos a secção até próximo ao ramo isquiopúbico. Foi então retirada uma faixa de aponeurose do reto abdominal, uma faixa de mais ou menos aí 8 por 1 centímetros. A gente faz a sutura dos 4 ângulos, dos 4 vértices com um Prolene 2 zeros. E então a gente faz aqui, como às vezes a gente não tem a pinça para fazer o retropúbico, a gente acaba utilizando a pinça de Handle. Então a gente faz a pinça, a gente insere da região abdominal e saindo na região vaginal da paciente. A gente faz a inserção das duas pinças ao mesmo tempo. Foi então posicionada o sling aponeurótico. Foi realizada uma cistoscopia que não evidenciou nenhuma lesão vesical. E também não tinha, como foi o questionamento inicial do professor, não tinha nenhum sinal de extrusão de tela nem nada. E finalizada a cirurgia. Então, foi realizado um sling aponeurótico retropúbico, cistoscopia sem evidência de lesão. No PO1, a paciente estava bem, sem novas queixas, a ferida operatória em bom aspecto, foi de alta em uso de clavolin e sem sonda vesical. O paciente retorna no PO14, sem novas queixas, afirma um jato urinário forte, não tem sensação de esvaziamento incompleto, nega incontinência urinária aos esforços, e foi solicitada então uma urofluxometria livre, que só a ferida operatória. No fluxo livre, a paciente urinou 200 ml, um fluxo máximo de 12 ml por segundo e um residual de 10 ml. Professor Carlos, comentários. Pela imagem que ele mostrou,
parece que o sling estava bem distal, bem próximo ao meato uretral. Talvez isso tenha sido uma causa do insucesso do tratamento inicial. O SO1, diga. Eu não me lembro, esse sling estava tópico ou estava proximal? Estava tópico. Não, pela imagem está bem distal. Parece que ele tinha sido, né, a tensão aplicada talvez não estava adequada. Né? O sling um pouco frouxo, vamos dizer assim, né? Agora, com relação aí à abordagem do sling transobturatório, nós já estamos finalizando esse caso, mas vale só um comentário. É perfeitamente possível se aplicar um sling retropúbico sintético num caso como esse. O único cuidado que deve ser tomado é como foi feita uma dissecção mais ampla suburetral para abordar o outro sling, tomar o cuidado de fixar esse sling numa posição médio-distal da uretra para que a gente não tenha uma migração proximal, né? No caso aqui foi escolhida o sling aponeurótico pelo volume de incontinência que a paciente tinha, que ela enchia 3 fraldas. Realmente nós tínhamos aí um receio da necessidade de algum sling mais constrictivo, mais obstrutivo, tanto que nós mantivemos na região suprapúbica os fios de fixação do sling bem, vamos dizer, com bastante sobra, para a necessidade de eventualmente ter que reabordar a incisão suprapúbica e fazer uma tensão extra. Mas esse tipo de situação não tem evidência. Em tese, o sling retropúbico sintético transobturatório oferecem na média o mesmo resultado, tá ok? O senhor acha que teria algum benefício um sling ajustável para uma paciente como essa? Esse é um outro tema. O sling ajustável ou formas de se ajustar o sling, mesmo com slings não ajustáveis, elas pululam aí na literatura, mas as experiências são sempre pequenas. O maior grupo com experiência é o grupo espanhol, que é um grupo multicêntrico, que trabalha com um sling chamado Rimex, que é um sling que ele foi bem propagado na Espanha e nos outros países menos. Aqui na América Latina nós temos o Safiri, nós utilizamos eventualmente, mas para casos piores que esse, em média. Mas existe uma linha muito tênue entre indicar um sling ajustável sintético ou indicar um sling aponeurótico com possibilidade de se tracionar o sling. E, na verdade, carece aí também de uma comparação direta. Normalmente, nós vamos usar o sling sintético quando a condição da uretra é melhor. Ricardo, pode comentar. Bom dia. Ricardo? Acho que está sem som. Bom também. dia, Dr. Cássio. Eu queria fazer uma pergunta nesse caso. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Ô, Cássio, eu queria saber se nesse caso, bom dia a todos aí, se nesses casos de reabordagem está em desuso considerar a colocação de retalho de Márcios. Eu lembro que na época da residência era relativamente comum a gente proteger a área reabordada aí com retalho. Isso está em desuso? É uma curiosidade. Lucas, quer responder? Retalho de Márcio é bem interessante, a gente coloca com alguma frequência. Seria uma opção interessante se a gente fosse colocar um sling sintético, e principalmente se na dissecção a gente observasse que a parede da vagina ou da uretra tinha ficado mais fina, enfim, por conta do sling anterior, aí seria uma ótima indicação. Exato. Nós preferimos colocar o retalho, Ricardo, quando nós vamos utilizar um sling sintético ajustável com a intenção de tracionar o sling e aí não tracionar a uretra, tracionar o sling contra o retalho e fazer um coxinha ali, né? Mas é isso daí. Bom, eu acho que com relação a esse caso, nós podemos seguir para frente. Pode ir. Próximo. Então, nosso próximo caso, paciente IBC, 77 anos, é um paciente que tem um cálculo piélico em rim único. O paciente ele tem uma doença renal crônica, com quadro iniciou um quadro de oligúria e apresentou uma retenção urinária aguda há 4 dias. Ele veio no pronto-socorro, foi realizada uma sondagem vesical de demora e ele foi internado por 4 dias para tratamento de ITU. Foram solicitados exames gerais e uma tomografia de abdômen. De antecedente, o paciente tem um câncer de próstata 4+3 com meta óssea, fez o tratamento com radioterapia e bloqueio hormonal e a doença está sob controle com PSA menor do que 0,02. Está em remissão. Paciente renal crônico, 4,36 de creatinina basal e um DMSA prévio demonstra um rim único funcional à direita.
é hipertenso e tem uma fratura de fêmur em 2018. O exame físico abdômen inocente, flácido, Giordano negativo. De laboratorial na admissão do paciente no momento da retenção urinária aguda. Ele apresentava uma leucocitose, 15.690 de leucócitos, uma creatina de 4,36 e futuramente saiu a sorocultura dele positiva para E. coli. A tomografia de abdômen, então, que foi realizada, ele estava com a função renal de 4,36, ele chegou aqui no hospital, não tinha um relato prévio disso. Não, fiz um questionamento do porquê do exame, porque a impressão que dá é que tem que passar uma sonda e acabou o problema. Foi realizado, mas como teve uma infecção urinária um pouco mais grave, teve que ficar internado para fazer antibiótico, o pessoal optou por fazer a investigação do quadro com tomografia, para ver se tinha algum fator de complicação. Mas a tomografia sem contraste ou ele estava dialisando? Sem contraste. Aí nós temos que questionar se a tomografia sem contraste, qual o benefício dela na investigação de uma infecção urinária complicada, né? Porque ela vai ver alterações mais grosseiras. Mas eu posso defender um pouco, porque na falta do contraste, porque se ele está dialítico, ok, mas se ele é pré-dialítico, você não vai terminar de acabar com o único rim dele que funciona. Sem contraste, aquilo poderia. Ele tem história de nefrolitíase, às vezes tem um cálculo de ureter, que não vai resolver com a sonda. Depois você pode ver uma densificação de planos adiposos adjacentes ao rim, que vai te dar um indício, talvez, de uma pielonefrite. Não tem como você ver um nefrograma estriado, que você só veria na tomografia com contraste, mas já te dá alguma indicação. Então, acho que é um exame que vale a pena ser realizado. Poderia haver também um espessamento da pelve renal ou do ureter. São os dados que a tomografia sem contraste é alguma coleção maior, né? Bem, João, pode seguir com a descrição da tomografia. Nessa tomografia, então, a gente consegue ver uma hidronefrose à direita, principalmente o grupo calicinal superior. Ele tem esse cálculo piélico e pegando um pouco do grupo calicinal médio anterior. Um cálculo... Aqui eu consigo descrever melhor, só um minuto. Então ele tem esse cálculo aí de 2,6 por 2,5 centímetros, uma densidade de 900 OH e uma distância pele-cálculo aí de 85 milímetros. O rim direito dele é atrófico, sem funcionalidade. Então... Muito bem. André, paciente cheio de comorbidades, insuficiência renal, já instalada, aguda, após uma retenção urinária, antecedente de neoplasia de próstata, com radioterapia, ou seja, a gente não sabe se a bexiga dele funciona bem. E agora? Qual que seria, como você vê o caso em termos de conduta? É um caso difícil, mas nesse momento a gente poderia desobstruir, ver se a gente consegue recuperar essa função renal, tirar ele da urgência. E o segundo momento, pensar em abordar o cálculo e resolver a causa. E aí teríamos opções para abordar esse cálculo. Mas o cálculo é a causa do que exatamente? Ele não tem nenhum fator obstrutivo? Acho que o que o André quis dizer é pensar numa... Ele tem rim único, um cálculo que pode estar em franco crescimento, pensar em uma deteriorização futura desse rim. Ele só tem um rim. Se a gente deixar esse... É uma certeza que vai virar dialítico. Sem dúvida. Cássio. Fala, Osama. Qual foi o papel desse DMSA? Por que foi solicitado o DMSA? Boa pergunta. Vou perguntar para o Gabriel, que provavelmente foi ele que solicitou. Gabriel, por que você solicitou um DMSA? Bom dia a todos. No caso, eu acabei não solicitando esse DMSA, porém, para poder ver a função residual desse rim. João, por que você mandou o Gabriel solicitar o DMSA? Ele já possuía um DMSA de fora, o paciente que ele já era renal crônico, já tinha feito um exame de imagem antes e já sabia que esse rim ele era reduzido, era um rim atrófico, e foi feito para ver se tinha alguma função residual. Caso o paciente viesse a apresentar alguma complicação, pensar em um futuro tratamento. Muito bem. Ricardo, por que você orientou o João a pedir para o Gabriel pedir o DMSA? Ricardo? Eu não fui eu que pedi o DMSA, não. Acho que é desnecessário nesse caso. Bem, mas tudo bem. Você tinha um comentário, Ricardo? Não levantei. Foi sem querer aqui, não levantei a mão, não. Desculpe. Eu que não desativei aqui. Tá ok. Bom, então, João, você tem mais algum exame desse paciente? Não.
Segue, então, o caso. Então, na evolução, o paciente foi de alta no 5º dia de internação, tá errado aqui, em uso de sonda com antibiótico via oral, teve uma melhora da doença renal crônica agudizada e teve um controle da infecção. Ele retornou após 7 dias, foi iniciado o tratamento com alfa-bloqueador, foi retirada a sonda vesical de demora e o teste de retirada foi positivo. O paciente conseguiu urinar. Não, é porque foi colocado lá no começo, esse DMSA aqui foi solicitado nesse momento. Lá tinha... É o mesmo exame. Ah, agora a prova. Peraí, João, ele chegou por uma retenção urinária. Aquele exame lá estava só relatado, professor, ele não tinha. Isso aqui foi colocado só previamente, o senhor vai ver que é o mesmo resultado. Mas eu vou fazer uma pergunta melhor antes da gente seguir. Juliana, haveria alguma indicação de fazer um DTPA nesse paciente? Não, absolutamente, nenhuma. Com esse rim atrófico contralateral, você poderia pensar numa fisiopatologia renovascular e talvez identificar alguma coisa? Não. Tá ok. Então, não temos Lembrando que ele é renal então, crônico, tá com 4 e pouco de creatinina. Sim, não temos cintilografia no caso. Bem, mas a situação que se coloca é essa, eu vou dar a palavra ao Neto. Neto, você provavelmente que orientou esse caso, não? Até esse momento, esse caso não tinha chegado para a gente, mas, até agora, mas pode perguntar, professor. Então, excetuando-se a cintilografia, o que você faria nesse caso daqui para frente? Não, o João mostrou a tabela de evolução ali, tem alguns detalhes que chamam atenção. Realmente, o DMSA lá, quando estava descrito previamente, não foi solicitado, tinha uma descrição que era um rim, que era um paciente com rim único. Nesse momento, a gente solicitou o DMSA para documentar, então aí que foi o DMSA que o João vai mostrar, e como uma coisa que chama atenção é que ele veio com essa creatinina de 4,3 aí descrito como renal crônico, mas na verdade era um quadro agudizado. Reparem que a creatinina dele caiu para 1,1 aí, então assim, na verdade, quando chegou parecia um caso um pouco pior, e foi, como o Juliano falou, foi um paciente que chegou em retenção urinária aguda, apresentou uma piora da função renal naquele momento. Depois da sondagem, teste de retirada, a creatinina melhorou, e aí a gente fez os exames para estadiar melhor, visto que tinha sido feito uma tomo também, mais ou menos naquele momento, que viu um cálculo piélico grande. Então agora, vendo que a creatinina voltou para 1,1, que o DMSA comprovou que o outro rim, o rim contralateral, é excluso de fato, e que ele tem um cálculo piélico, a gente entrou na discussão para ver como tratar o cálculo. Muito bem, então antes do Vilmar dar a opinião e do Ricardo, professor Ossamo, o paciente vai tratar a infecção urinária, já tratou, né, João, essa infecção urinária? Foi tratada. E ele mantém essa bacteriúria? Mantém. Ele mantém uma bacteriúria por Escherichia coli. O que o senhor faria com esse paciente? Eu acho que esse cálculo pode ser um fator que está perpetuando essa infecção. Eu também, nessa fase, com creatinina que voltou ao normal, eu não solicitaria DMSA, porque a função renal está aí. Eu acho que DMSA não vai ajudar muito, não. Eu acho que aí o tratamento é cirurgia, tirar esse cálculo. E o senhor operaria como esse paciente aí? Olha, pode ser várias maneiras, cirurgia pode ser laparoscópica, pode ser por percutânea, é cálculo grande. Então, essas duas opções pode ser feito. Tá, ok. Eu queria ouvir a opinião do Ricardo sobre a conduta aí. Bem, esse caso, obviamente, tem que tratar o cálculo, né? Porque vai haver deterioração da função renal se não for tratado. Aqui tem que se pensar que é o cenário ideal para apostar na abordagem mais eficaz, mas francamente, minimamente invasiva, né, para não botar em risco o rim único do paciente. É um paciente também que tem uma condição clínica que eu entendo que é um pouco reservada, aí, né, um paciente mais idoso, tem uma doença metastática. Eu, sinceramente, acho que aí duas abordagens são consideráveis aí. Eu pensaria em fazer por cirurgia retrógrada, intrarrenal, por heteroscopia flexível. Para isso, claro, eu entendo que é um cálculo maior, então é necessário que você esteja bem equipado para fazer esse tipo de procedimento, então tem que ter uma fonte litotridora boa, né, de preferência uma fonte laser que vá pelo menos até 30 watts, um ureteroscópio digital que te dê uma boa visibilidade, tentar passar uma banha um pouco mais larga, porque vai formar bastante fragmento durante a fragmentação, mas eu acho que é uma opção absolutamente cabível, apesar do cálculo exceder 2 centímetros.
A outra opção é fazer uma abordagem percutânea, né? E aí seria uma boa indicação de pensar na mini percutânea para fazer um trato renal menos agressivo para o parênquima. Mas eu pensaria nessas duas opções. Muito bem. Neto, você participou desse caso? Participei, professor. Deixa eu só falar uma coisa para o doutor Samu. Lógico que a gente não pediu o DMSA, lógico que a conduta era cirúrgica ali, foi apenas para documentar que na tomografia tinha um rim atrófico contralateral, para documentar que de fato era um rim sem função, o outro rim, e para ter mais cuidado ainda na indicação desse procedimento, e não para documentar, e não para avaliar esse rim propriamente dito. Sim, eu participei da discussão, como o Ricardo falou, e depois da conduta. Muito bem. Tem mais algum outro exame ou já partimos para a conduta? Só o DMSA aqui, que foi uma demonstração de 98% no rim direito e 2% no rim esquerdo. Então o paciente retornou com jato urinário forte, uma melhora da função renal, essa urocultura novamente positiva, sensível à nitrofurantoína, e foi indicado tratamento cirúrgico do cálculo piélico à direita. Muito bem, as considerações já foram feitas. João, como é que ele foi tratado? Só que era um cálculo em pelve renal e um paciente sem alteração anatômica, então um GAIS 1. O Fábio vai falar para a gente aqui. Ótimo. Então isso é uma orientação para... É uma forma de se classificar esse tipo de cálculo, Fábio? O GAIS, sim, é uma classificação que a gente usa em relação à anatomia do rim, a localização e tamanho dos cálculos. Então, cálculo em pelve renal sem alteração anatômica seria um GAIS 1, que é um preditor de stone free. Então, para ver a chance do paciente ter cálculos residuais após o procedimento. Muito bem. Fábio? Bom dia, meu nome é Fábio, sou R4 da Urologia. Vou apresentar o artigo Pode a mini percutânea alcançar os mesmos resultados da ureterorrenoflexível? Um artigo recente, publicado em 2021, na Annals of Medicine and Surgery. O objetivo desse trabalho foi comparar a eficácia da mini percutânea em relação ao ureterorrenoflexível no tratamento de cálculos renais únicos abaixo de 25 milímetros. Com metodologia, um estudo prospectivo, contou com N de 60 pacientes. Os critérios de inclusão foram os pacientes acima de 23 anos, com cálculo único abaixo de 25 milímetros, a função renal normal. E os critérios de exclusão foram pacientes que apresentavam múltiplos cálculos, ou cálculo coraliforme, ou tinham algum tipo de coagulopatia, ou estavam em vigência de infecção do trato urinário. Então, esses pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo A foi submetido à mini percutânea, contou com N de 30 pacientes, e o procedimento foi realizado com uma plastia de 22 French, um nefroscópio de 18 French, e o litotridor pneumático. O grupo B, os pacientes também com N de 30, foi realizado a ureterorrenoflexível. Como resultado, o estudo mostrou que os pacientes submetidos à mini percutânea necessitaram menos de catéter duplo J. O tempo cirúrgico também foi relativamente menor nos pacientes submetidos à mini percutânea. Não teve alteração na função renal entre os dois braços e o número de complicações também foi semelhante. Dessa forma, nós concluímos que a mini percutânea pode ser realizada no menor tempo cirúrgico da ureterorrenoflexível. Os pacientes necessitam menos de catéter duplo J. Não houve alteração na função renal entre os pacientes submetidos à mini percutânea e ureterorrenoflexível, com taxas de complicação semelhantes, e esse estudo mostrou também que os pacientes submetidos à mini percutânea tinham um stone free ratio maior do que os pacientes submetidos à ureterorrenoflexível. Obrigado. Muito bem. E você tem imagens da cirurgia? Algum detalhe, João? Tem. Então a gente optou por fazer uma mini percutânea para esse paciente. O nosso material aqui utilizado, o nosso nefroscópio, do trabalho que o Fábio apresentou, era um nefroscópio 18 e um Amplatus 22. Aqui a gente utiliza um mini nefroscópio de 12 French e o nosso Amplatus dilatador, eles são de 15 ou 16 French. Então aqui a gente fez uma pielografia, a gente foi passado o cateter ureteral, depois a gente colocou o paciente em decúbito ventral. Feita a pielografia, a gente conseguiu identificar o cálculo e a gente optou por uma punção aí em grupo calicinal inferior posterior. Então foi feita uma punção por triangulação, a gente realizou a passagem do fio guia, que a gente conseguiu descer pelo ureter, e foi feita uma dilatação para a mini percutânea, que ela é feita one shot. Durante o procedimento, esse fio guia estava dentro do Amplatus, então a gente optou por tirar esse guia do Amplatus e ficou trabalhando com o guia fora para ter uma melhor retirada de fragmentos. A gente conseguiu evidenciar o cálculo, era um cálculo, apesar de mostrar as 900 unidades na tomografia, ele era bastante duro, a gente ficou aí umas 2 horas de fragmentação de cálculo, porém a gente conseguiu uma fragmentação completa do cálculo. A gente realizou a passagem de duplo J anterógrado, a gente tem uma pelografia final, a bexiga realmente do paciente é uma bexiga ruim, e como não teve sangramentos e a gente conseguiu deixar sem cálculos, a gente optou por deixar sem nefrostomia.
A pielografia final, o aspecto final, já o paciente sem cálculo em pelve renal. Alguns fragmentos, e aí o local da incisão apenas com um pontinho na pele. Ótimo caso. Então, eu queria os detalhes do caso com o Vilmar, os comentários, os cuidados, Vilmar, que deve se ter nessa situação. O que você tem a acrescentar? Foi um caso bastante interessante, porque eu acho que considerações para serem feitas que chamam atenção. Na hora da pielografia retrógrada, a gente viu que, João, bota a imagem ali, a primeira, era um cálculo, era um coraliforme, na verdade, não parecia um cálculo piélico de 2 e pouco, mas volta, João, a primeira lá. Era um cálculo que ele, na verdade, ocupava toda a pelve e se ramificava discretamente. Então, já vejam que naquele artigo que o Fábio colocou, eles excluíam cálculos coraliformes. Mas a gente estava ali, era um cálculo que tinha crescido um pouquinho, e a gente falou, bom, vamos prosseguir com manter o plano da mini percutânea, com o objetivo de lesar menos parênquima, como o Ricardo falou, tentando ser menos agressivo possível, já que se tratava de um paciente rim único e renal crônico. Então a gente fez essa dilatação, passamos uma fibra de 600, que é uma fibra que entra tranquilamente pelo mini nefroscópio, colocamos uma potência, uma frequência altas, tentando fragmentar esse cálculo com uma certa, como era uma massa grande, ganhar um pouco de tempo na cirurgia. Essa passagem do fio em paralelo que o João falou, a gente passa um outro fio guia, tira o Amplatz e trabalha sem o fio guia por dentro da camisa, é uma coisa interessante porque a gente melhora um pouco a drenagem do sistema coletor, que é uma coisa que sempre se discute em mini percutânea. Um ponto, uma crítica a essa cirurgia é que tem menos fluxo retrógrado, aumenta a pressão piélica dentro do sistema coletor e é um risco para disseminar, para evoluir com um sepse. Então, colocando o fio em paralelo, por mais que seja um ganho pequeno, é um ganho sim, uma drenagem melhor. Então, foi uma manobra que a gente fez também. Fragmentamos com alta potência, alta frequência, tentando ganhar tempo. Mesmo assim, foi uma cirurgia de praticamente a dilatação em 15 minutos e 2 horas quebrando pedra, mas a gente conseguiu deixar stone free. Achamos melhor passar um duplo J, considerando que era um paciente único. Nessa passagem do duplo J, eu acho que uma consideração importante foi que a gente teve que contrastar a bexiga, uma vez que era uma bexiga pequena, põe na imagem lá, João, e a gente ficou um pouquinho na dúvida se o duplo J estava alocado na bexiga. Então, nessa imagem aí que o João está mostrando, na hora de fazer a escopia da pelve, ficava um pouquinho em dúvida, porque era uma bexiga pequena, então a gente teve que contrastar, viu essa bexiga com essa conformação, o balão dentro da bexiga, e a gente teve certeza que o duplo J estava bem locado, que a gente não podia ter essa dúvida ao final do procedimento, de novo, por se tratar de um paciente rim único. E uma vez que a dilatação foi tranquila e teve um sangramento mínimo, por mais que fosse rim único, como o trato era pequeno, foi 17,5 a dilatação, a gente achou que valia a pena, e os trabalhos mostram isso, que a taxa de sangramento é pequena após mini percutânea, a gente optou por deixar tubeless, né? Não total tubeless, já que a gente passou do duplo J, mas tubeless, ou seja, sem nefrostomia. Acho que esses são detalhes só para colocar aí. Muito bem. Tem evolução pós-operatória aí? Tem sim. O paciente, então, ele foi de alta no primeiro dia pós-operatório, a sonda vesical, a urina estava clara, a gente sacou a sonda, o paciente manteve o HB sem alterações de função renal e foi de alta com retorno em 7 dias em uso de antibiótico. No PA14, o paciente retorna para a retirada do ponto e foi agendada a retirada de duplo J após 3 semanas do procedimento e ele voltou em 3 meses com ultrassom de rins e vias urinárias e exame de função renal. Então, retorno em 90 dias o paciente bem, sem novas queixas, o ultrassom, ausência de dilatação pielocalicinal e ausência de cálculos à direita e uma creatina de 1,09. Comentários, Ricardo? Oi, eu só queria comentar. Bom, primeiro que parabéns, a cirurgia foi excelente e olhando retrospectivamente agora, certamente que a abordagem retrógrada muito provavelmente ia ser ineficaz, né? Se houver essa dificuldade para fazer abordagem percutânea, provavelmente a cirurgia intrarrenal retrógrada necessitaria de mais de uma abordagem. Só 2 comentários rápidos, Cássio, sobre a classificação de Guy's que você falou. Ela é uma classificação interessante, na verdade, porque ela conjuga não só características do cálculo, mas características do trato anatômico do paciente. E isso torna mais interessante a padronização quando você vai descrever, principalmente, cálculos renais complexos, né? Porque se você pensar num cálculo de 2 centímetros, por exemplo, que está na pelve renal de um rim absolutamente normal do ponto de vista anatômico,
a abordagem cirúrgica dela não é comparável se o mesmo cálculo tiver um divertículo calicinal de um cálice superior. Então, se você só leva em consideração o tamanho do cálculo, você desmerece, né, a complexidade do tratamento. Então, essa é uma classificação muito interessante e ela é meio padrão, é uma das usadas, né, mas na literatura aí para tentar equalizar a descrição de cálculos renais, né, submetidos a tratamento de maior complexidade. E a outra é só um comentário sobre o trabalho que o Fábio apresentou, que na verdade não tem muita surpresa, né, no que o trabalho conclui, né, porque falar que a mini percutânea é mais rápida, ela espera que seja mais rápida mesmo, né, porque ela é uma dilatação one shot, e o interessante, eu acho que ali só é falar de taxas de complicação semelhantes. E uma observação é que a mini percutânea no trabalho que o Fábio apresentou, ela vai até o limite do que se considera mini percutânea, né, me parece que eles usaram uma camisa de 22 frente, e eu, sinceramente, eu não sei se isso é comparado a uma bainha de 22 frente com o que o Neto e o João fizeram aí, que é usar uma bainha de 15, 16, né, que realmente é francamente mais minimamente invasivo. Então, quase comparável a um acesso ureteral. Muito bem. Parabéns aí pelo caso, a equipe. Muito bom caso, paciente, sucesso total. João, mais algum detalhe desse caso? Não, né? Vamos seguir, então, para o terceiro caso. Terceiro paciente, MPS, paciente de 75 anos. O paciente se queixava de uma ardência para urinar e uma sensação de peso na bexiga há 2 anos. A paciente ela veio queixando de uma disúria, uma sensação de peso e dor intensa em hipogástrico há 2 anos, nega incontinência urinária ou sintomas de urgência. E ela fala que já fez vários exames de urina em outros serviços no posto de saúde, porém todos eram negativos. Ela vem encaminhada pelo CAISM, para o nosso ambulatório de urologia feminina, devido a ela realizou um ultrassom de rins e vias para a investigação dessa dor e tinha uma alteração sugestiva com cálculo intravesical de 5 centímetros. De antecedentes, ela era uma gesta 4 para 3 partes normais e um aborto. Tem uma colestectomia aberta em 2013 e uma sacropromontofixação aberta em 2015, devido a um prolapso anterior grau 2 e um posterior grau 3, hipertensa, diabética. No exame físico, ela tinha um abdômen globoso, ruído positivo, flácido, indolor, apesar dessa queixa dela de dor em hipogástrico. Uma cicatriz infraumbilical mediana e um fanistil. O exame genital, ela tinha uma genitália feminina típica, ausência de prolapso de órgãos pélvicos, tinha uma atrofia vaginal leve, um meato uretral tópico, ausência de perda urinária às manobras de esforço. Então a gente solicitou um ultrassom, que o ultrassom que ela vinha era só relato, não tinha imagens. Nós solicitamos um ultrassom de rins e vias urinárias, um raio-x de pelve e alguns exames pré-operatórios para essa paciente. Nos exames, então, apesar dela ter esse relato de outros exames de urina negativos, ela tinha uma urina 1 sugestiva de infecção, uma urocultura positiva para E. coli, e não tinha mais uma hemoglobina glicada de 6,8 e sem demais alterações. O ultrassom de rins e vias urinárias, ela tinha uma imagem hiperecogênica intravesical com uma sombra acústica posterior medindo 5,5 por 2,3 centímetros, sugerindo aí uma litíase intravesical. E o raio-x também a gente conseguiu evidenciar bem essa calcificação em topografia de bexiga de 5,8 por 2,5 centímetros. Muito bem. Caso interessante. Eu queria perguntar para o Arthur. Arthur, perdão, para o Caio, perdão, Caio. Eu queria perguntar para você, num paciente que chega com... onde você pediu para o ultrassonografista fazer um ultrassom e ele detecta um cálculo vesical numa paciente com esses antecedentes, o que você gostaria que o ultrassonografista tivesse feito, além de puramente descrever o cálculo? Pense um pouco, ela tem um antecedente cirúrgico, com pontos ali perto. Eu acho que seria interessante ele descrever se tem calcificação na cicatriz ou um corpo estranho presente dentro da bexiga. Não, tudo bem, ele viu o cálculo. Mas veja, ela fez uma cirurgia antes. E o cálculo, ele pode estar solto ou pode estar preso, certo? Então, o que um ultrassonografista padrão A+ faria com essa paciente no exame? Acho que pedir a mudança de decúbito do paciente. Exatamente. Então, isso daí é uma informação que também, se a gente não oferece para o ultrassonografista essa informação de que tem uma cirurgia prévia com possibilidade de algum ponto ter transfixado a bexiga, ele não vai mudar o decúbito da paciente. E se a gente já sabe que esse cálculo está aderido em algum lugar, já muda o nosso planejamento cirúrgico, certo?
Então, é só um aprendizado aí. Bem, esse caso já está para conduta, né? Você não tem mais nenhum exame dele. Tem várias formas de tratar esse caso. Eu queria que o Lucas falasse uma maneira, depois o Juliano apresentasse uma outra maneira diferente da do Lucas. Bom, eu acho que a forma, embora seja um cálculo grande, acho que a forma menos invasiva, que vai mostrar para a gente várias informações, eu fiquei na vantagem de poder escolher primeiro, mas eu faria por cistoscopia. Faz uma cistoscopia, olha se tem uma tela extrusa, com o laser você quebra a pedra, e se ela estiver presa num resto de tela ali, você já tenta retirar a tela com o laser também. Lógico, vai ser uma cirurgia longa, um cálculo grande, mas seria a minimamente invasiva. Essa cirurgia vai ser demorada, vai ficar o aparelho muito tempo na uretra, corre risco essa uretra. Então, indicaria uma cistolito aberta. Cistolito aberta. Vocês são laparoscopistas, ninguém fala nada. Eu acho que não vale a pena fazer uma laparoscopia aqui, porque o cálculo é grandão, vai ter que abrir um corte parecido com o da cistolito para tirar. E ela já tem um Phanestil, rapidamente você refaz aquele Phanestil. Professor Carlos. Eu acho que esse caso pode fazer uma percutânea, usar o nefroscópio e ultrassom, você destrói esse cálculo rapidamente. A abordagem dos cálculos vesicais por cirurgia percutânea ela é clássica, com probe de ultrassom, que você já vai aspirando o cálculo, então você não gera fragmentos para hélice e outras... Não machuca a uretra, nada, tranquilo. Exato. Bem, mas o que foi feito com esse caso aí, João? Então, foi realizado o tratamento da infecção urinária da paciente e foi feita uma cistoscopia, uma cistolitotomia aberta. O procedimento foi realizado no Hospital Estadual de Sumaré. De volta ao passado. Isso, professor. Infelizmente, a gente está sem laser lá. Lá não tem laser, Tom. Não precisa de laser, tem que ser ultrassom. Mas não tem lá também, professor, infelizmente. Não tem nada, então você tem que andar a pé mesmo. Vou fazer a reclamação. Então, foi realizada uma cistoscopia e foi evidenciado aí um cálculo intravesical realmente bastante volumoso e ele estava fixo, como foi aventado pelo professor, que poderia ter sido demonstrado pelo ultrassom, estava fixo em parede posterolateral à direita. Então, a gente conseguia até ter uma pequena mobilização do cálculo, mas ele tinha esse ponto de fixação. Na cistoscopia, a gente não conseguiu ver muito bem o que era esse ponto de fixação. Então foi feito um acesso pelo Phanestil. Isso, realmente a gente conseguiu, o cálculo estava fixo, a gente conseguiu fazer a mobilização do cálculo, mas foi identificado um ponto de prolene ali na parede posterolateral à direita que estava fazendo a fixação da tela. Muito bem. E aí, como terminou? Foi retirado esse ponto e aí a gente fez um avancinho de mucosa, dissecou um pouco em volta, fez uma dissecção da mucosa e fez a sutura ali. Então a paciente foi mantida com sonda vesical de demora e foi mantida com antibiótico, foi de alta no PO1 e uso de clavulin. A paciente retornou no PO 21, em uso de sonda vesical ainda, a ferida em bom aspecto, cicatrizada, foi então retirada a sonda da paciente. Após 60 dias, a paciente retorna, ela tem uma melhora importante da dor do quadro em região hipogástrica, afirma manter continência, não teve nenhum outro sinal infeccioso, estava bastante satisfeita com a cirurgia. Muito bem. Juliano, eles deixaram a sonda 21 dias. Você deixa tanto tempo assim, uma cistotomia? Não, né? A rigor, uma cistografia, a permanência da sonda é de 5 a 7 dias, mas talvez eles tenham feito uma abertura diferente ou identificou uma bexiga muito fina. São razões que eu estou pensando aqui para justificar um tempo prolongado. Estava bastante aderido, acho que até o professor perguntou na laparoscopia, eu acho que não seria possível para ela, a gente teve um pouco de dificuldade na abertura, ela tinha uma hérnia prévia também que foi tratada ali, tinha uma tela, então tinha bastante aderência. Vocês ficaram mais preocupados com a cistografia ou com esse reparo do furo no ponto ali? Só os dois, na verdade, ela não teve vazamento ali vaginal, não teve nada no intraoperatório, mas a gente acabou mantendo um tempo a mais. Esse furo do ponto, normalmente ele é bloqueado, né? Sim. Que ele tá... Sim, normalmente não dá problema. Agora, Lucas, um ponto de prolene aí após uma sacrocolpofixação, né?
comentários. Que fio se usa na sacrocolpofixação? Quais são as possibilidades, os riscos e benefícios? Seja na sacrocolpofixação, ou seja numa fixação, estropexia sacral, em geral se coloca pontos de polipropileno. Tem quem advoga o polipropileno por ser o mesmo material da tela, que é bastante interessante, e se usa com frequência, principalmente na videolaparoscopia, fio de etibond, porque também é não absorvível e é um fio mais maleável, mais fácil até de trabalhar no intraoperatório. No entanto, assim como nós procuramos fazer aqui, vários serviços, vários centros usam Vicryl, pelo fato de justamente ser absorvível, né? Não existe um problema em usar Vicryl na tela, isso é feito pela cirurgia geral nas hérnias há um século, né? Um século brincando assim, mas há muito tempo. Então, mesmo na herniorrafia Liechtenstein se usa Prolene, mas muitas vezes se fixa a tela na parte lateral dela com Vicryl, então não existe nenhum problema em usar um fio absorvível. A gente sabe, né, que essa cirurgia ela é uma cirurgia bastante delicada. O plano entre a bexiga e o colo do útero, a parede anterior da vagina, às vezes é um plano bem fino, então depende às vezes da paciente, depende às vezes a paciente teve uma cirurgia prévia, já tem bastante aderência, então nesses casos, principalmente em que esse plano está bem fino, é importante dissecar bem, para não pegar a bexiga, como ocorreu nesse caso aí, e nesses casos a gente prefere usar também o fio de Vicryl, reservando aí o fio inabsorvível talvez mais para o colo do útero e para o promontório. Aí sim, no promontório, sempre um fio inabsorvível. Antes do Juliano comentar, existe um trabalho, se não me engano, coreano, onde foi randomizado o uso de fio inabsorvível versus absorvível, Vicryl no caso, né, poliglactina, para sacrocolpofixação, e o endpoint foi recidiva do prolapso apical, e não houve diferença significativa entre o uso de um fio ou outro. Então, já existe um trabalho randomizado nesse sentido, que justifica o uso do Vicryl nesse tipo de cirurgia. Tá? O Vicryl, digo, na interface tela-vagina, né? Na fixação no ligamento anterior do sacro, normalmente se usa um fio inabsorvível mesmo. Juliano? Eu queria fazer umas reflexões sobre essa fotografia, porque parece que está faltando um pedacinho do fio. Nós sabemos que o Prolene amassa, e a alcinha que estava para dentro parece que ficou. E a outra pergunta é, supondo que esse ponto uniu a tela a um tecido e a bexiga fagocitou o ponto, como ela fagocitou só o ponto e não fagocitou a tela? Então parece que no ponto ali que você fez o flap, deve estar a pontinha da tela que ficou grudada no fio. Eu acho que há um risco aí de uma nova extrusão. A gente tentou secar em volta da região que estava o ponto, e a gente meio que avançou um flap de mucosa na região e a gente conseguiu cobrir. Não sei se isso vai ser suficiente, mas a gente não conseguia sentir nada a mais. Realmente a tela estava bem próxima ali, mas esse avanço, a gente acabou fazendo um avanço de mucosa na região. Seguindo a ideia do ponto e contraponto, pode ser que na hora da cirurgia tenha passado o ponto um pouco mais profundo e ficou só uma alça do fio que realmente entrou na mucosa e a tela ficou lá para trás, mas eu concordo que existe um risco de ter uma extrusão de tela e vocês fizeram bem de fazer esse avanço. O que o senhor teria feito de diferente, professor? Teria feito uma incisão vaginal para dissecar ali? Não, veja bem, não estou falando que faria diferente, acho que foi feito o que deu. Acho que a preocupação maior aí é remover esse pedacinho de tela se ele estivesse muito próximo. A alça parece que era um ponto bem gordo, né? Você vê pela foto que parece que ficou meio, isso que o Lucas falou, ficou sobrando um pouco do ponto e entrou. Mas se a tela tivesse muito encostadinha, eu me preocuparia em remover um pedacinho. Pois é, essa preocupação é uma preocupação crescente, apesar da sacrocolpofixação ser a técnica dominante hoje em dia para tratamento dos prolapsos em geral, em especial quando há componente apical. À medida que as experiências vão se acumulando, relatos vão surgindo de complicações mais graves, vamos dizer assim, inclusive com extrusão da tela para dentro da bexiga, gerando cirurgias de tratamento bem complicado. Então, existem relatos de excisão dessas telas até por via robótica,
E, enfim. Mas o que fica como reflexão também aqui, Juliano, existem alguns grupos, principalmente europeus, que eles estão se preocupando já em usar telas mais curtas, os braços da tela, e usar a tela mais como um elemento de fixação do ápice vaginal e não tanto da correção do prolapso anterior, que é o dominante, e eventualmente posterior. Posterior geralmente é pequeno, e tentando resgatar aquele elemento que seria a fáscia pubocervical por via laparoscópica e fazer uma aplicatura daquilo, né? Recuperando, então, o suporte da base da bexiga e colocando a tela mais para cima, mais distal, ao invés de estender a tela até o colo vesical sistematicamente, como se faz aí em algumas padronizações técnicas. Mas isso não tem resposta ainda. Mas são questionamentos que estão surgindo. Algum comentário adicional sobre o caso? Essa paciente foi aberta a primeira cirurgia dela, né? Foi todos os procedimentos dela foram abertos. O fato aqui é que às vezes foi uma dificuldade de apresentação no momento e acabou pegando a bexiga que fica muito próxima ali. Pode ser. Uma vantagem da laparoscopia é justamente você ter uma visualização melhor e você posicionar a bexiga para cima e dar o ponto na parede anterior da vagina sem pegar a bexiga. Provavelmente foi isso que aconteceu nesse caso. Isso faz bastante diferença, bem lembrado, Lucas. Alguma informação dessa paciente a mais? Não? Muito bem, então nós encerramos aqui a reunião, agradeço a participação de todos, são 8h26 já, e convido a todos para a próxima reunião na próxima quarta-feira. Obrigado a todos, bom dia, bom trabalho.